Como o Espírito Santo te sustenta mesmo quando você acha está fraco. Você sabe exatamente como é esse momento em que o corpo continua, mas a alma desaba. É quando você tenta respirar fundo, mas o ar não resolve mais. Quando você fecha os olhos esperando algum alívio, mas só encontra um silêncio pesado, um silêncio que machuca, um silêncio que parece dizer que você está sozinho demais para continuar. É nesse instante que você sente a própria fraqueza como um peso que te empurra para baixo, como uma água fria que apaga o último resto de força que você pensou que tinha. É aqui que muitas pessoas acreditam que Deus se afasta, que o céu fica distante, que o Espírito Santo só se move quando elas estão fortes, confiantes, cheias de fé. Mas é exatamente o contrário. O momento em que você acredita que está fraco demais para continuar é o momento em que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais profunda. Não é quando você está de pé que ele te sustenta. É quando você desaba. É quando você não sabe mais o que fazer. É quando você não consegue mais orar com clareza. É quando você olha para si mesmo e pensa que falhou. A verdade é que você não percebe, mas o Espírito Santo tem sustentado partes de você que já deveriam ter quebrado. Ele tem segurado pensamentos que teriam te destruído. Ele tem impedido decisões que você tomaria no desespero. Ele tem mantido seu coração batendo em direção à esperança, mesmo quando você pensou que não acreditava mais em nada. Ele tem te acompanhado no silêncio, nas noites longas, nas tardes vazias, nos dias em que você mal conseguiu levantar da cama. E se você está ouvindo este vídeo agora, é porque ele te trouxe até aqui. A sua fraqueza nunca foi sinal de abandono. Foi sempre o cenário onde Deus decidiu mostrar a força dele. Você olha para si e só vê cansaço, mas Deus olha para você e vê alguém que ele nunca largou. A fraqueza que você tem vergonha de admitir é exatamente o ponto em que o Espírito Santo coloca as mãos e diz: deixa comigo, eu te sustento. E ele sustenta de formas que você nem imagina. Sustenta quando você respira fundo e tenta mais uma vez. Sustenta quando você pensa em desistir, mas não consegue. Sustenta quando você não tem mais oração, mas ainda tem um suspiro. Sustenta quando tudo dentro de você diz que acabou, mas algo te impede de se entregar. É nesse silêncio que parece vazio que Deus está trabalhando com mais intensidade. A força que você pensa que perdeu nunca foi sua, sempre foi Ele. Quando a alma desaba no silêncio. Há um tipo de silêncio que não traz paz. É o silêncio que pesa, que pressiona o peito, que faz a mente girar sem direção. Esse silêncio não é ausência de som, é ausência de respostas. É quando a alma cai num lugar escuro onde nenhuma palavra parece alcançar. Você tenta se explicar para si mesmo, tenta entender o que está acontecendo, tenta encontrar uma razão para tanto cansaço. Mas nada se encaixa. E quanto mais você tenta, mais o silêncio te abraça como uma parede que não se move. Esse é o momento em que muitos acreditam que perderam Deus, que perderam a fé, que perderam sua conexão espiritual. Mas o silêncio não é prova de abandono, é prova de profundidade. É o momento em que o Espírito Santo deixa de agir ao redor e começa a agir dentro. Quando a alma desaba, o Espírito não se afasta. Ele se aproxima. Ele entra no lugar que você não consegue expressar em palavras. Ele acessa áreas que você tem medo de olhar. Ele sustenta o que você não consegue carregar. A alma desaba quando a vida pressiona além do suportável. Mas é nesse desabamento que Deus te mostra que não é sua força que te mantém de pé. É a dele. O silêncio que te assusta é o mesmo silêncio onde ele fala mais fundo. Não com frases, mas com presença. Não com respostas rápidas,
mas com um cuidado que envolve você de maneira tão sutil que você só percebe depois, quando olha para trás e percebe que, mesmo quebrado, você não caiu de vez. O Espírito Santo sustenta você quando a alma desaba, porque ele sabe que é nesse lugar que sua dependência dele se torna real. Ele sabe que a fraqueza revela o que a força esconde. E enquanto você pensa que está parado, ele está reconstruindo. Enquanto você pensa que falhou, ele está te levantando. Enquanto você pensa que não tem mais forças, ele está soprando vida por dentro. A força que você não percebe, mas já está dentro de você. Existe uma força que não faz barulho, não aparece nos seus gestos, não muda de imediato o seu rosto, não transforma instantaneamente a sua disposição. É uma força silenciosa, discreta, quase imperceptível. E ainda assim é essa força que tem te impedido de desmoronar completamente. Essa força não é sua. Nunca foi. É a presença do Espírito Santo dentro de você, sustentando cada parte que teria quebrado sem esse cuidado invisível. Há dias em que você acorda e sente que não vai aguentar. Olha para tudo o que precisa fazer e a mente grita que é impossível. Seu corpo dói, sua alma pesa, sua motivação desaparece. E mesmo assim, você levanta. Mesmo assim, você respira. Mesmo assim, você dá mais um passo. Esse passo não aconteceu porque você era forte. Aconteceu porque o Espírito Santo colocou força onde você não tinha mais. Você acha que está funcionando no limite, mas Deus sabe que está funcionando na graça. A força que você não percebe não precisa ser sentida para existir. Ela opera por dentro, sustentando áreas do seu coração que você nunca viu e evitando que o desespero transforme seus pensamentos em caminhos sem volta. Há situações que teriam te destruído mentalmente se o Espírito Santo não tivesse te segurado exatamente no segundo antes de você cair. A verdade é que você confundiu a ausência de sensação com a ausência de Deus. Quando você não sente força, você conclui que não tem força. Mas o reino espiritual não funciona assim. Se Deus dissesse que só estaria com você quando você estivesse bem, você não teria sobrevivido aos dias em que mal conseguia pensar. Há uma força viva dentro de você que não depende da sua percepção, depende da fidelidade de Deus. Há momentos em que você diz que está no limite, mas Deus sabe que está no início de algo novo. Há instantes em que você afirma que não aguenta mais, enquanto o Espírito Santo te envolve por dentro e te impede de desistir. A força dele não chega como adrenalina, chega como resistência, não chega como emoção, chega como perseverança. É por isso que, mesmo cansado, você segue. Mesmo confuso, você tenta. Mesmo sem fé clara, você ainda procura Deus. Ninguém procura o que não crê. Ninguém busca o que não carrega por dentro. A força que você não percebe já está aí. Ela te acompanha quando você está sozinho no quarto tentando segurar o choro. Ela te cobre quando você dirige em silêncio, tentando não pensar demais. Ela te envolve quando você se sente pequeno demais para continuar. E essa força é a prova de que Deus nunca te entregou ao seu próprio limite. Ele sempre colocou um pouco de si dentro do pouco que restou de você. Hoje, você não precisa sentir nada grandioso. Só precisa reconhecer que a razão de você não ter caído de vez é porque o Espírito Santo colocou dentro de você uma força que o seu corpo não entende, mas a sua alma conhece. Essa força continua aí agora mesmo, sustentando o que você acha que está prestes a quebrar. O peso que Deus não deixou cair. Há coisas que você carrega hoje que não são visíveis para ninguém. Pesos silenciosos, responsabilidades que drenam sua energia, pensamentos que se acumulam como pedras dentro do peito. Há conversas que você nunca teve, feridas que nunca confessou, medos que nunca colocou em palavras. E porque ninguém vê,
Você conclui que carrega tudo sozinho, mas há algo que você ainda não percebeu. Muita coisa que deveria ter te esmagado simplesmente não caiu sobre você. Não caiu porque Deus segurou antes de tocar o seu coração. Existem decisões que você quase tomou em momentos de desespero, mas algo te segurou no último instante. Existiram palavras que você quase disse, mas uma sensação estranha te fez silenciar. Houve dias em que você estava tão perto do colapso que até respirar doía e mesmo assim não desmoronou. Não foi acaso. Não foi autocontrole. Foi o Espírito Santo impedindo que aquilo que te destruiria te alcançasse. Você acha que falhou porque sente o peso, mas não percebe que só sente o peso porque Deus não deixou que ele caísse inteiro. Você sente o impacto, mas ele absorveu a queda. Sente a dor, mas não a ruína. Sente a pressão, mas não a destruição. O que seria insuportável foi filtrado pela mão que te guarda. O que teria quebrado a sua mente foi interrompido antes de chegar até você. Deus tem impedido tempestades que você nem soube que existiram. Há pensamentos que tentaram invadir sua mente e não conseguiram. Há ataques que tentaram deformar sua alma e não tiveram permissão. Há situações que estavam armadas contra você, mas o Espírito Santo se colocou no caminho como um escudo invisível, que jamais deixou o golpe te atingir por completo. O que chegou até você foi só o que você tinha condições de suportar, com ele te sustentando. O resto, ele segurou. O resto, ele interrompeu. O resto, ele não deixou cair sobre você. Muitas vezes você olha para a própria fraqueza e pensa que já perdeu a batalha. Mas o céu te olha e vê que você só chegou até aqui porque Deus lutou por você onde você nem tinha forças para lutar. Ele te protegeu de decisões que teriam alterado o rumo da sua vida. Ele te salvou de palavras que teriam ferido sua alma de maneiras irreversíveis. Ele te guardou de pensamentos que teriam mergulhado você em lugares sombrios demais para sair sozinho. Ele te sustentou quando você nem sabia que precisava ser sustentado. Se hoje você está respirando, é porque Deus administrou o peso antes de você senti-lo. É porque Ele segurou aquilo que te arrastaria. É porque Ele não permitiu que você enfrentasse sozinho aquilo que você não tinha mais forças para enfrentar. A sua fraqueza não anulou o cuidado dele. Ao contrário, foi o palco perfeito para ele agir como pai. O peso que você sente é real, mas o peso que você não sente é a prova do quanto ele te guarda. E se ele impediu tantas coisas de caírem sobre você até agora, você pode ter certeza de que ele continuará segurando aquilo que você não consegue carregar sozinho. Nada caiu sobre você sem que antes passasse pela mão de Deus. Nada alcançou seu coração sem que ele permitisse. E aquilo que ele não permitiu, você nunca saberá, porque ele te protegeu antes mesmo de você pedir. O momento em que sua fraqueza chama o céu. Existe um instante em que você se sente tão fraco, tão vazio, tão incapaz de seguir, que acredita ser o fim da sua jornada espiritual. E é exatamente nesse instante, nesse ponto em que você está convencido de que não tem mais nada para oferecer, que algo poderoso acontece no mundo espiritual. A sua fraqueza não cria distância entre você e Deus. Ela cria um chamado. A sua fraqueza grita para o céu de um jeito que a sua força nunca gritou. Quando você tenta ser forte o tempo todo, você mascara sua dor. Mas quando você desaba, você revela o terreno onde Deus sempre quis colocar as mãos. O reino de Deus não responde à sua performance, responde à sua verdade. E a verdade que você evita é exatamente a que move o coração do Espírito Santo. Quando você diz, não consigo mais, o céu não interpreta isso como derrota. Interpreta como permissão. Permissão para Deus entrar no lugar onde você sempre tentou controlar tudo.
Permissão para Ele reorganizar o que você tentou manter de pé sozinho. Permissão para o Espírito sustentar partes suas que você achou que estavam além da restauração. A sua fraqueza não é rejeição, é convite. É o ponto onde você para de fingir que consegue carregar o mundo e admite que precisa ser carregado. E o Espírito Santo nunca ignorou um coração quebrado. Ele nunca virou o rosto para alguém que estava sem forças. Ele nunca desprezou lágrimas silenciosas que ninguém viu. Tudo isso, cada tremor, cada respiração curta, cada noite de confusão, chama a atenção do céu de uma forma que palavras fortes nunca chamam. A fé não é medida pela sua força, é medida pela sua dependência. E quando a sua fraqueza aparece com sinceridade, ela revela algo que Deus sempre soube, que você não veio ao mundo para sobreviver sozinho. Quando você tenta manter tudo no controle, tenta resolver tudo com a mente, tenta resistir com a força do corpo, você se distancia da fonte que realmente te sustenta. Mas quando você admite que não aguenta mais, você se aproxima dessa fonte como nunca antes. É nesse momento que o céu se move, não com barulho, mas com precisão, não com espetáculo, mas com cuidado. O Espírito Santo não entra na sua vida apenas quando você está firme, ele entra com mais intensidade quando você está frágil. A fraqueza abre as portas que a força fecha. A força cria muros, a fraqueza cria acessos. Deus não exige sua resistência para agir. Ele exige sua entrega, e quando a entrega acontece, até o seu silêncio vira oração. A sua fraqueza chama o céu porque ela derruba as barreiras do orgulho, da autossuficiência, da ilusão de controle. E quando essas barreiras caem, surge espaço. E quando surge espaço, o Espírito Santo se move sem impedimentos. Ele não precisa que você esteja forte. Precisa que você esteja verdadeiro. Precisa que você pare de se apoiar em si mesmo e permita que Ele te carregue. Hoje, talvez você esteja exatamente nesse ponto em que pensa que não consegue mais continuar. Mas enquanto você olha para si e enxerga fraqueza, o céu olha para você e enxerga a abertura. O que você chama de limite, Deus chama de encontro. O que você chama de fim, Deus chama de início. E é justamente esse colapso emocional que se transforma em convite para o Espírito Santo te sustentar da maneira mais profunda que você já experimentou. A guerra que acontece dentro e ninguém vê. Há uma batalha acontecendo dentro de você que poucas pessoas seriam capazes de entender. Às vezes nem você entende. É uma guerra silenciosa que trava entre aquilo que você sente e aquilo que você acredita, entre a esperança que insiste em permanecer e o desânimo que tenta te dominar. Por fora, você parece estar funcionando. Por dentro, você luta para permanecer inteiro. E é exatamente nesse campo de batalha escondido que o Espírito Santo tem se revelado de forma mais intensa do que você imagina. O que ninguém vê é o peso das suas decisões diárias, as conversas que você tem consigo mesmo, os pensamentos que tentam roubar sua paz antes mesmo de você começar o dia. É nessa zona invisível que a guerra acontece. Não é no seu corpo, nem na sua agenda, nem no seu trabalho. É na sua mente, é na sua alma. É na parte de você que tenta se manter firme enquanto algo empurra para baixo sem descanso. E é nesse mesmo território que o Espírito Santo luta por você. Ele não luta contra você. Ele luta por você. Ele entra onde o cansaço tenta te dominar, onde as dúvidas tentam se instalar, onde a exaustão tenta apagar o fogo da fé. Enquanto você acha que está perdendo a guerra porque sente medo, Deus vê que você está vencendo porque ainda está lutando. O medo não prova derrota, prova que você não desistiu. A dor não mostra fraqueza, mostra que você ainda está vivo. A guerra não significa abandono, significa que o Espírito está dentro dela com você.
Há momentos em que você se sente culpado por não estar forte espiritualmente. Mas culpa não vence guerra nenhuma. O Espírito Santo não te chama para vencer pela força. Ele te chama para permanecer pela graça. A guerra que você enfrenta dentro de si não é prova de falha espiritual. É prova de que você está sendo moldado. Cada pensamento que você combate, cada lágrima que você segura, cada respiração que você dá quando queria desmoronar, tudo isso é testemunho de que Deus está trabalhando em você de um jeito que ninguém vê, mas que Ele vê o tempo todo. As batalhas invisíveis são as mais cruéis porque ninguém te aplaude por vencê-las. Ninguém te parabeniza por ter resistido a pensamentos destrutivos. Ninguém percebe quando você escolhe não desistir num dia em que a vontade era sumir, mas Deus percebe. Ele vê cada vitória secreta. Ele conta cada passo silencioso. Ele honra cada pequena decisão de continuar. E a força que você sente faltar é exatamente a força que Ele está derramando enquanto você luta. O Espírito Santo não abandona você quando a guerra aperta. Ele permanece ao seu lado quando a mente diz que você não consegue mais. Ele fortalece seu espírito quando seu coração está cansado. Ele acalma suas emoções quando elas tentam te controlar. Ele ilumina seus pensamentos quando a confusão quer tomar conta. Ele está presente no campo de batalha interno, e não como um espectador distante, mas como um guerreiro que luta junto com você. Essa guerra que ninguém vê não vai te destruir. Ela está te revelando a resistência que você não sabia que tinha, revelando a presença de Deus que você não percebia, revelando que mesmo no confronto mais silencioso, o céu está operando dentro de você. Não é você quem sustenta a sua fé, é o Espírito Santo que sustenta você enquanto a guerra acontece. Quando o Espírito fala por você. Há momentos em que você tenta orar e as palavras simplesmente não vêm. A mente está cansada demais para organizar pensamentos. O coração está pesado demais para formular frases. A alma está frágil demais para expressar qualquer coisa. Você abre a boca, respira fundo, tenta dizer algo a Deus, mas tudo parece vazio, e é aí que surge a sensação de culpa. Você pensa que está falhando espiritualmente, que perdeu sua conexão com o céu, que não consegue mais buscar como antes. Mas o que você não percebe é que justamente nesse momento, algo sobrenatural já começou. O Espírito Santo está falando por você. Quando suas palavras acabam, as dele começam. Quando sua força termina, a dele se levanta. Quando sua mente silencia por exaustão, o Espírito Santo se torna a voz que sobe ao céu em seu lugar. Ele não precisa que você explique o que sente. Ele conhece cada detalhe do seu interior. Ele entende a dor que você tenta ignorar. Ele traduz até aquilo que você não consegue nomear. A oração que você não consegue fazer se torna oração nas mãos dele. Em vez de te cobrar eloquência, Deus acolhe a sua sinceridade. Em vez de exigir frases bonitas, ele recebe o seu suspiro. Em vez de pedir esforço, ele responde ao silêncio. O céu não é movido pela sua performance espiritual, é movido pela sua entrega. E quando você não consegue mais falar, o Espírito fala com uma precisão que você jamais alcançaria sozinho. Ele carrega para o Pai o que está escondido nos seus pensamentos, nos seus medos, nos seus traumas, até nas partes que você tenta evitar. Muitas das batalhas que você enfrenta hoje só não te derrubaram, porque o Espírito intercedeu em momentos que você nem percebeu. Enquanto você dormia, ele lutava. Enquanto você chorava em silêncio, ele apresentava cada lágrima diante de Deus. Enquanto você caminhava sem força, ele pedia por você aquilo que você não sabia pedir. Você não sabe quantas vezes o céu te protegeu, porque o Espírito Santo não deixou que sua oração morresse no meio do caminho. A oração mais poderosa não é a que você faz com voz firme.
É a que você faz quando não consegue mais falar, mas ainda assim se aproxima de Deus. A oração que sai quebrada, sem forma, sem frase completa, é a oração que o Espírito Santo transforma em súplica perfeita. E o Pai responde não porque você disse as palavras certas, mas porque o Espírito pronunciou o que a sua alma queria dizer. Você nunca ficou sem oração. Você apenas deixou de sentir a própria oração. A sua voz pode ter falhado, mas a voz do Espírito nunca falha. Ele não depende da sua força, ele não depende da sua clareza, ele não depende do seu entendimento, ele depende apenas da verdade do seu coração. E essa verdade é mais do que suficiente para mover o céu ao seu favor. Hoje, você não precisa tentar impressionar Deus. Não precisa forçar palavras. Não precisa encontrar frases espirituais. Apenas respire. Apenas esteja presente. Apenas entregue o que você é do jeito que está. O Espírito Santo já está falando por você agora mesmo. Ele já está intercedendo. Ele já está traduzindo o que você sente. E o céu já está ouvindo. O empurrão suave que te manteve de pé. Há dias em que você olha para trás e não entende como conseguiu levantar da cama. Dias em que cada movimento parecia exigir mais força do que você tinha. Em muitos desses momentos, você pensou que era apenas um resto de coragem, uma disciplina automática, uma teimosia para sobreviver. Mas não era. Era o Espírito Santo te empurrando suavemente para continuar quando tudo dentro de você dizia que não valia mais a pena. Esse empurrão não vem como um impacto forte, não vem com emoção intensa, não vem como um milagre visível. Ele se revela como uma pequena sensação de que você deve tentar mais uma vez. Um impulso discreto que te faz dar um passo, uma paz sutil que te impede de desistir. Uma vontade frágil, quase imperceptível, mas que aparece exatamente quando o desespero tenta te paralisar. Você acha que foi instinto, mas foi intervenção divina. Quantas vezes você já se sentiu sem forças, mas mesmo assim foi? Quantas vezes achou que não aguentaria o dia, mas chegou ao final dele? Quantas vezes acreditou que estava no limite, mas algo empurrou esse limite um pouco mais para longe? Isso não é resistência humana. É o Espírito Santo sustentando a sua alma quando ela está prestes a ceder. Ele te guia mesmo quando você não sente que está sendo guiado. Ele te fortalece mesmo quando você se sente fraco. Ele te levanta mesmo quando você acredita que caiu. Pode parecer simples, mas não é. Levantar depois de uma noite difícil é milagre. Continuar quando tudo pesa é intervenção divina. Respirar fundo e tentar outra vez é ação do Espírito. Você não percebe porque está acostumado a associar o sobrenatural ao extraordinário, mas Deus se manifesta também no cotidiano. Ele aparece na força que surge sem explicação. Ele aparece na calma que interrompe o caos. Ele aparece na coragem que você não tinha 5 minutos antes. O Espírito Santo te empurra suavemente, porque sabe que um impacto forte te quebraria. Ele conhece o estado da sua alma, entende o limite da sua mente, respeita o ritmo do seu coração. Deus não sustenta você forçando seus passos, Ele sustenta direcionando-os. Não empurra com violência, empurra com cuidado. O toque dele é suave, mas suficiente para te manter de pé. Há momentos em que você acha que não tem fé suficiente para continuar. Mas a fé que você pensa ter perdido é substituída pela fidelidade de Deus. Ele te empurra quando você não consegue caminhar. Ele te segura quando você oscila. Ele te reacende quando você está quase apagando. E quando você olha para trás, percebe que foi Ele o tempo todo. Foi Ele na hora em que você pensou que tinha sido apenas força de vontade.
Foi Ele naquele instante em que você acreditou que tinha sido apenas um pouco de esperança. Foi Ele quando você achou que era apenas uma coincidência. O Espírito Santo não permite que você caia de uma vez. Ele não deixa seu coração despencar sem que haja uma mão para segurá-lo. E essa mão é firme o suficiente para estabilizar você no meio da tempestade, mesmo quando tudo dentro de você está tremendo. O empurrão suave que te manteve de pé é a prova de que Deus não espera você estar forte para agir. Ele age justamente quando você está prestes a desistir. A graça que te protege de você mesmo. Há momentos em que o perigo não está do lado de fora. Está dentro. Não são as circunstâncias que ameaçam você, mas as decisões que você faria no desespero, os impulsos que surgem quando a dor aperta, as palavras que você diria se não estivesse segurando, as escolhas que seu coração machucado faria, tentando fugir da própria angústia. Muitas vezes, Deus não te sustenta apenas te fortalecendo. Ele te sustenta te protegendo de você mesmo. Existem situações em que você estava a segundos de tomar uma decisão precipitada, uma mensagem que quase enviou, uma desistência que quase anunciou, uma porta que quase fechou para sempre, um erro que teria custado caro. E no exato instante em que sua mente estava prestes a ceder, algo interrompeu o movimento. Você se distraiu, hesitou, mudou de ideia, sentiu um aperto no peito, não encontrou coragem para seguir com o que tinha decidido. Naquele momento, você achou que tinha sido insegurança, mas era a graça que silenciosamente bloqueia caminhos onde você seria destruído. Quantas vezes você pensou em desistir de algo que Deus ainda não terminou? Quantas vezes você quase entregou sua paz para a ansiedade? Quantas vezes sua mente, cansada e ferida, tentou guiar você para soluções rápidas que só prolongariam a dor? Você não percebe, mas o Espírito Santo se coloca diante dessas escolhas como alguém que intercepta um golpe. Ele não deixa que você avance em direções que parecem aliviar, mas só aprofundam o sofrimento. A graça não é apenas perdão, é proteção. Te protege de decisões nascidas da exaustão. Te protege de respostas motivadas pela ira. Te protege de aceitar migalhas emocionais porque você está cansado demais para esperar o que é verdadeiro. Te protege de destruir relacionamentos por impulsos momentâneos. Te protege de acreditar nas mentiras que surgem quando a alma está fraca. Há uma guerra interna que você não vê, mas que Deus vence diariamente sem que você perceba. Você já agradeceu pelos erros que não cometeu, pelas palavras que não disse, pelo caminho que não escolheu, pelas pessoas que você quase deixou entrar na sua vida, mas não entrou, pelas decisões que pareceram boas por um segundo, mas que teriam te marcado por anos. A graça fez tudo isso por você. A graça te guardou em silêncio. A graça te cercou enquanto você dormia, pensando que estava apenas vivendo mais um dia comum. Há momentos em que você olha para trás e percebe que escapou de algo que teria mudado sua vida para pior. E você não sabe explicar como, nem porquê. Mas Deus sabe. Ele viu o que você não viu. Ele conheceu o fim antes do início. Ele enxergou a dor que você não suportaria. Ele ouviu conversas que você nunca ouviu. Ele te desviou de perigos que você nunca identificou. Não foi falta de coragem, foi excesso de cuidado. A graça não está apenas levantando você quando cai. Ela está impedindo que você caia em lugares que não teria como sair. Ela está segurando portas que você insiste em tentar abrir, mas que destruiriam sua paz. Ela está fechando capítulos que você tentaria reabrir por carência. Ela está silenciando vozes que fariam você acreditar que sua fraqueza define seu destino. Quando Deus te protege de você mesmo, Ele não está te limitando. Está te salvando. Está guardando sua história. Está preservando seu futuro.
Está impedindo que sua dor determine quem você se tornará. E mesmo que você não veja, isso também é sustento. A força que cresce no escuro. Há processos na sua vida que você achou que eram abandono, quando na verdade eram crescimento. Você passou por noites em que não sentiu Deus, não ouviu Deus, não percebeu Deus. Parecia que a fé tinha se apagado. Parecia que o coração tinha secado. Parecia que nada dentro de você se movia mais. E foi justamente nessas noites escuras, onde tudo parecia silencioso demais, que algo começou a crescer em silêncio. Força. Não a sua força, mas a força que o Espírito Santo gera dentro de quem está quebrado. A escuridão não é a ausência de Deus. Às vezes, é o ambiente exato onde ele trabalha raízes mais profundas. A semente cresce no escuro antes de romper a terra. O milagre cresce no silêncio antes de aparecer na superfície. E você também. Enquanto você pensava que estava paralisado, Deus estava te fortalecendo por dentro. Enquanto você chorava em silêncio, Ele construía resistência no lugar onde você só via fragilidade. A força do Espírito não nasce na claridade, nasce no subterrâneo da alma. Há dores que você só superou porque o Espírito Santo construiu forças que você não viu. Há dias que você só atravessou porque Deus susteve partes de você que teriam colapsado. Há situações que você enfrentou em pé, mesmo achando que ia cair, porque Ele te enraizou, enquanto você achava que estava perdido. É assim que o Espírito trabalha. Ele não aparece com espetáculo, ele aparece com constância. Ele não te levanta apenas depois, ele te fortalece durante. A força que cresce no escuro é aquela que você só reconhece depois. Quando você olha para trás e percebe que hoje suporta coisas que antes te derrubariam, que hoje respira diante de pressões que antes te sufocavam, que hoje atravessa tempestades que antes te fariam desistir. Você não percebeu o dia em que ficou mais forte, porque a força não nasceu em um momento de glória, nasceu em uma noite de dor. Você já reparou que nos dias mais difíceis, algo dentro de você ainda dizia para continuar? Essa voz não era sua, era o Espírito. Você já sentiu aquela paz inesperada no meio do caos? Não era uma emoção, era o Espírito. Já teve aquela sensação de que, mesmo sem entender nada, você não estava completamente só? Não era um pensamento positivo, era o Espírito. Ele trabalha no escuro para que a sua fé sobreviva mesmo quando a sua mente desmorona. A força verdadeira não aparece quando tudo está bem. Ela aparece quando tudo está desmoronando, mas você não está. Ela surge quando as circunstâncias não mudam, mas você muda. Quando a dor continua, mas você não é mais dominado por ela. Quando o medo chega, mas não decide seu destino. Essa força não é humana, não é emocional, não é psicológica, é espiritual. É um presente de Deus para quem acha que já perdeu tudo. O escuro não te enfraqueceu, te preparou. Ele silenciou distrações. Ele aprofundou raízes. Ele te ensinou a depender de Deus num nível que você nunca teria alcançado na claridade. Hoje, você está mais forte não porque sofreu, mas porque o Espírito Santo esteve com você enquanto você sofria. A força que cresce no escuro não faz barulho, mas transforma você para sempre. Quando o Espírito te abraça antes de te responder. Há momentos na sua vida em que você busca respostas desesperadamente. Você quer entender o porquê, o quando, o como. Quer saber se Deus vai fazer, se Deus vai mudar, se Deus vai intervir. Seu coração implora por clareza porque a incerteza pesa mais do que qualquer dor física. E nessas horas, você fala com Deus esperando uma direção, uma promessa específica, um sinal que resolva a angústia que te acompanha. Mas em vez de uma resposta, você sente algo diferente. Um abraço. Não físico, mas real. Não visível, mas inconfundível. O Espírito Santo te abraça antes de te responder.
A maioria das pessoas acha que Deus sempre se manifesta por meio de palavras, mas muitas vezes ele se manifesta por meio de presença. Há dores que não precisam de explicação, precisam de acolhimento. Há confusões que não precisam de resposta imediata, precisam de descanso. Há guerras internas que não precisam de estratégia, precisam de consolo. Deus te conhece tão profundamente que sabe quando a sua alma está incapaz de absorver qualquer instrução. Ele sabe quando um comando pesaria mais do que ajudaria. E por isso, ele te abraça primeiro. O abraço do Espírito é aquele momento em que você não entende nada, mas sente que não está sozinho. É quando você ainda chora, mas não se sente abandonado. É quando a situação não muda, mas algo dentro de você muda. É quando a dor não se resolve, mas deixa de te dominar. Deus age assim porque não quer apenas resolver a sua vida. Ele quer alcançar o seu coração. Ele não quer apenas te mostrar o caminho. Ele quer restaurar você para conseguir caminhar. Muitas das respostas que você procura ainda não chegaram porque o Espírito Santo está curando o lugar dentro de você que deveria recebê-las. Uma resposta sem cura não transforma. Uma direção sem paz não sustenta. Uma promessa sem descanso vira peso. Por isso Deus te abraça primeiro, porque Ele está alinhando seu interior, estabilizando sua alma, organizando seus pensamentos. Só depois Ele fala. Deus não desperdiça a palavra em terreno ferido. Ele cura o terreno, depois planta a semente. Você já percebeu que em alguns momentos de desespero, você não recebeu nenhuma resposta clara, mas recebeu força? Não recebeu explicação, mas recebeu calma. Não recebeu solução, mas recebeu uma coragem suave para continuar? Isso não é pouco. Isso não é acidental. Isso é Deus te abraçando. E esse abraço espiritual tem sustentado você de maneiras que você só vai compreender daqui a algum tempo. Quando o Espírito te abraça antes de te responder, ele está te dizendo que a resposta virá. Mas antes, ele precisa te reconstruir. Que o milagre virá, mas antes ele precisa te preparar. Que a direção virá, mas antes ele precisa te equilibrar. É assim que ele trabalha. Ele se importa mais com o seu coração do que com a sua pressa. Ele se importa mais com quem você está se tornando do que com a situação que você quer resolver. Esse abraço que você sente sem entender não é psicológico, é espiritual. É o céu tocando sua alma. É Deus te lembrando que antes de qualquer resposta, Ele é seu Pai. E pais abraçam filhos que estão quebrados. Pais seguram filhos antes de dar instruções. Pais acolhem antes de direcionar. Assim é o Espírito Santo com você. O abraço vem antes da resposta porque a presença vem antes da solução. E quando você é carregado pela presença, nenhuma resposta atrasada se torna motivo para desistir. A mão que te levantou quando você achou que era apenas coragem. Você já teve dias em que acreditou ter sido a sua coragem que te manteve de pé? Acreditou que foi sua determinação, sua disciplina, sua força de vontade? Dias em que você disse a si mesmo que só conseguiu continuar porque decidiu não desistir? Mas quando o Espírito Santo te sustenta, nada disso é apenas humano. Aquilo que você chamou de coragem foi, na verdade, a mão de Deus te levantando quando você não tinha nem mais forças para tentar. A verdade é que, se dependesse apenas da sua capacidade emocional, você já teria quebrado há muito tempo. Se dependesse apenas da sua força psicológica, você já teria desmoronado naquele dia em que ninguém percebeu sua luta. Se fosse só sua coragem, você não teria sobrevivido às tempestades que deveriam ter te destruído, porque coragem humana falha, coragem humana oscila, coragem humana chega ao fim, mas a mão de Deus não chega. Há situações que exigiram muito mais do que você tinha para oferecer, problemas que drenaram sua energia, conflitos que esgotaram sua alma. Momentos de dor tão intensa que seu corpo parecia tremer por dentro. E ainda assim,
Ali estava você, continuando. Você achou que foi porque respirou fundo e decidiu tentar mais uma vez. Mas não foi apenas isso. Foi o Espírito Santo segurando você enquanto você achava que estava se segurando sozinho. A mão que te levantou não era visível, mas foi real. Foi aquela força que surgiu de repente quando você pensou que ia desmoronar. Foi aquela paz inesperada que interrompeu o choro. Foi aquele pensamento suave dizendo, aguente só mais um pouco, no momento em que você queria sumir. Foi aquela sensação de que algo maior que o seu desespero te mantinha de pé. Foi a mão de Deus, não a sua coragem. Você não percebeu porque Deus não age sempre com barulho. Ele age com precisão. Ele sustenta você sem te ferir. Ele levanta você sem te obrigar. Ele reforça você sem te pressionar. A coragem que você achou que veio de você, muitas vezes veio dele, soprando força nos seus pulmões, organizando sua mente, estabilizando seu coração. Foi Deus que te fez continuar nos dias em que você só queria parar. Quantas vezes na vida você já disse, não sei como conseguir passar por isso? Essa frase é a prova de que não foi você, foi Ele. Quantas vezes você se viu mais forte do que imaginava, sem ter feito nada para ser forte? Essa diferença entre sua força e a força que te sustentou é exatamente o movimento do Espírito. Ele não espera você ter coragem para agir. Ele age para que você tenha coragem. A mão de Deus te levantou quando ninguém viu, quando ninguém sabia, quando ninguém entendeu o peso que você estava carregando. Ele te sustentou nas madrugadas em que você pensou que não aguentaria mais. Ele te levantou nos dias em que você se arrastou emocionalmente. Ele permaneceu firme quando você oscilava. Ele acreditou em você quando você acreditou que tinha perdido tudo. Hoje, você precisa saber que aquilo que chamou de coragem nunca foi apenas coragem. Foi cuidado, foi intervenção, foi amor, foi sustentação espiritual. E se Deus colocou a mão sobre você quando você estava fraco, pode ter certeza, Ele não vai retirar quando você estiver cansado. A força que te levantou ontem continua com você hoje. A fraqueza que se transforma em testemunho. A fraqueza é o lugar que você mais tentou esconder. É aquele ponto da alma que você veste com força para que ninguém perceba. É a parte da sua história que você gostaria de apagar, porque foi ali que você se sentiu pequeno, insuficiente, incapaz de permanecer firme. Durante muito tempo, você acreditou que esse espaço frágil era o seu problema. Mas aos olhos de Deus, esse lugar nunca foi sinal de derrota. Foi terreno fértil para o maior testemunho que você ainda vai carregar. Tudo o que você viveu nas suas fraquezas está se tornando parte de algo que Deus está construindo em você. Não para te humilhar, mas para te levantar. Não para te expor, mas para te transformar. O Espírito Santo não começa a sua obra na sua força. Ele começa na sua vulnerabilidade. Porque é ali onde você perdeu o controle, onde você caiu, onde você chorou em silêncio, onde você pensou que não tinha mais fé, que Deus encontrou espaço suficiente para fazer o que só Ele poderia fazer. Você pensa que a fraqueza te marcou negativamente. Deus pensa que ela te moldou. Você acredita que ela te atrasou. Deus sabe que ela te preparou. Você acha que a fraqueza te derrubou. Deus sabe que foi ali que você começou a ser reconstruído. O testemunho não nasce no dia da vitória. Ele nasce no dia da queda. Quando você se sentiu fraco demais para continuar, mas ainda assim não caiu completamente, foi ali que Deus começou a escrever uma história que você ainda não percebeu. A fraqueza que você odeia é a mesma que Deus está usando para te fortalecer. Ele está transformando os lugares onde você chorou nos lugares onde você vai consolar outros. Ele está convertendo as dores que você tentou esconder nas palavras que você ainda vai usar para levantar quem passa pela mesma luta.
Ele está usando aquilo que tentou te quebrar para te tornar alguém que carrega autoridade espiritual, compaixão e profundidade. O testemunho não nasce quando tudo se resolve. Ele nasce quando tudo parece impossível, mas você continua. Ele nasce quando você atravessa a noite sem entender nada. Ele nasce quando você sai da tempestade sem ter se desviado da fé, mesmo com medo. Ele nasce quando você olha para a sua própria fraqueza e percebe que não foi ela que venceu você. Foi Deus que venceu através dela. Quando a fraqueza se transforma em testemunho, ela perde o poder de te envergonhar. Você já reparou como hoje fala com mais maturidade sobre dores antigas? Como coisas que antes te humilhavam, agora não te paralisam mais. Isso não é tempo, é cura. É Deus dando significado ao que parecia sem propósito. É o Espírito Santo reescrevendo a sua história dentro de você. A fraqueza só se torna testemunho quando você entrega a Deus aquilo que tentou resolver sozinho. É no momento em que você admite sua limitação que Ele começa a revelar sua perfeição. É quando você diz, eu não posso mais, que o céu responde, era isso que eu esperava para começar. Deus não está apenas sustentando você. Ele está transformando a sua fraqueza em uma herança espiritual. O testemunho que Ele está construindo em você não será sobre a sua força, será sobre a fidelidade dEle. E quando você contar essa história, pessoas serão levantadas. Porque o poder de Deus sempre se manifesta onde a sua fraqueza tentou te derrubar. A força que você recebe quando nem pede mais. Chega um ponto em que você não pede mais ajuda, não por orgulho, mas por cansaço. Você tentou orar, tentou insistir, tentou acreditar, tentou se levantar tantas vezes que chegou a um limite emocional onde até pedir parece exigir energia demais. A alma fica entorpecida, o coração fica pesado, a mente parece desligar. E é justamente nesse estado, quando você já não tem forças para formular sequer um pedido, que Deus te surpreende. Ele não espera sua oração para agir. Ele se move porque te ama, não porque você pediu corretamente. Existe uma força que só chega quando você já não espera mais nada. Uma força que vem sem aviso, sem ritual, sem preparação. Ela simplesmente aparece. Você não fez por merecer, não conquistou, não buscou com intensidade. E mesmo assim, ela chega. Porque essa força não é uma resposta à sua fé, é uma resposta à fidelidade de Deus. Ele não te abandona quando sua voz falha. Ele não se afasta quando sua esperança se esgota. Ele não recua quando seu coração está fraco. É justamente aí que ele se aproxima ainda mais. A força que você recebe quando nem pede mais é a prova de que o Espírito Santo não se baseia no seu desempenho. Ele se baseia na sua necessidade. Ele sabe quando você ultrapassa o limite interno, quando você perde as palavras, quando você não enxerga mais saída. E quando você chega nesse ponto, Ele te toma nos braços sem pedir permissão, porque sabe que você não tem mais energia para lutar, para resistir, para insistir. Deus te carrega quando você não consegue caminhar. Quantas vezes você já começou um dia acreditando que seria impossível continuar, mas algo te sustentou? Quantas vezes sua mente dizia que não dava mais, mas o seu corpo continuou? Quantas vezes você pensou que estava desligado espiritualmente, mas uma pequena chama ainda ardia lá dentro? Nada disso é natural, é espiritual. É o Espírito Santo te mantendo vivo por dentro quando tudo dentro de você parecia morrer. Quando você não pede mais, Deus não interpreta isso como indiferença. Ele interpreta como exaustão. E o que um pai faz com um filho exausto? Ele não o manda levantar, ele o pega no colo, ele alivia o peso, ele cuida do corpo, da mente, da alma. A força que chega no silêncio mais profundo é a que prova que você nunca caminhou sozinho. Mesmo quando seus joelhos dobraram, alguém te segurou antes de você tocar o chão.
É nessa fase da vida em que você não pede mais nada, que Deus começa a fazer tudo. É quando você desiste de se apoiar na própria capacidade que Ele libera uma força que não vem da sua emoção, mas da graça. Uma força que não nasce do seu entendimento, mas da bondade dEle. Uma força que não depende da sua disciplina, mas da sua misericórdia. A força que Deus entrega quando você não pede é diferente de todas as outras. Ela não te levanta apenas por um dia. Ela te regenera. Ela te devolve a capacidade de sentir, de crer, de esperar. Ela limpa o cansaço que estava colado na sua alma. Ela restaura partes que você achou que nunca voltariam. É como se Deus respirasse dentro de você no momento exato em que sua respiração falhava. Hoje, se você sente que não consegue mais pedir, não se culpe. O Espírito Santo já começou a agir antes mesmo que sua boca se abrisse. Ele já está liberando força, cura e vida sobre você. A graça não espera a sua oração para te alcançar. Ela te alcança porque você pertence a Deus. E Ele nunca abandona quem está sem forças para continuar, quando Deus te segura para você voltar a sentir. Há momentos em que a dor é tão constante que você deixa de sentir. A alma entra em um estado de dormência emocional. Nada te anima, nada te toca, nada te desperta. As coisas que antes traziam alegria agora parecem distantes. As palavras que antes te confortavam agora parecem vazias. Você começa a viver em modo automático. Faz o que precisa fazer, responde o que precisa responder. Respira porque o corpo ainda funciona, mas por dentro existe um silêncio frio que você não consegue explicar. É como se seu coração tivesse desligado para não quebrar de vez. E é exatamente aí que Deus te segura. Não para você continuar se movendo, mas para você voltar a sentir. Quando a dor anestesia a alma, Deus não te empurra para reagir. Ele te sustenta para que você não se perca de si mesmo. Ele te segura para que seu coração não endureça de um jeito que você não consiga mais voltar. Ele te envolve de um jeito que mantém viva a chama mais profunda dentro de você, mesmo quando você acredita que ela apagou completamente. Deus não exige sensibilidade quando você perdeu força. Ele devolve sensibilidade quando você perdeu esperança. É o Espírito Santo quem toca o seu interior quando ele está frio. Não com impacto, mas com calor. Não com barulho, mas com presença. Ele aquece aquilo que ficou congelado pelo trauma, pela perda, pela exaustão, pela decepção, pelo desgaste emocional. Ele revive partes suas que você achou que nunca mais voltariam. Ele reacende sentimentos que a dor matou. Ele restaura sonhos que você enterrava toda vez que tentava acreditar. Você talvez ache que sua frieza espiritual é sinal de afastamento, mas muitas vezes ela é sinal de proteção. Você ficou entorpecido porque estava tentando sobreviver. Seu coração apagou porque ele acreditou que não suportaria sentir mais nada. E Deus entendeu. Ele não te condenou por isso. Ele te segurou no exato momento em que sua alma desligou, para garantir que ela pudesse ser reacendida mais tarde. Quando Deus te segura, Ele não te força a sentir. Ele apenas não deixa você perder a capacidade de sentir. Ele te envolve com uma presença tão suave que começa a derreter o gelo interno sem que você perceba. Um dia, você acorda e percebe que algo dentro de você está respirando de novo. Uma paz que não fazia sentido aparece no meio de um dia comum. Uma esperança tímida reaparece no canto da sua mente. Uma vontade pequena, quase imperceptível, de tentar novamente, surge como uma faísca. Nenhum desses sinais nasce de você. Todos eles nascem do Espírito. É assim que ele age. Ele devolve sensibilidade antes de devolver direção. Ele cura o coração antes de revelar o caminho. Ele restaura o interior antes de transformar o exterior.
porque Deus sabe que você só consegue avançar quando a alma volta a viver. Ele sabe que você só consegue ouvir quando a emoção volta a pulsar. Ele sabe que você só consegue crer quando o coração volta a sentir. A presença que te segurou enquanto você estava vazio é a mesma que está te despertando agora. Você não percebeu, mas enquanto vivia no automático, Deus trabalhava no profundo. Cada pensamento que não te derrubou, cada decisão que não te destruiu, cada lágrima que você segurou sem entender, foi Ele te mantendo vivo por dentro. Quando Deus te segura, Ele não apenas impede a queda, Ele prepara a volta, Ele sustenta o coração até que ele esteja pronto para sentir de novo. E quando você volta a sentir, não é como antes, é mais forte, mais profundo, mais verdadeiro, porque agora você sabe que não foi a sua força que te trouxe até aqui. Foi a mão de Deus te carregando quando você achava que estava apenas sobrevivendo. A revelação final: você nunca esteve sozinho. Quando você olha para trás, talvez veja um rastro de lutas, noites mal dormidas, dias silenciosos, momentos de desespero e fases em que você realmente acreditou que não aguentaria mais. Talvez veja uma história marcada por tentativas, quedas, recomeços forçados e períodos de absoluta exaustão. Talvez veja uma caminhada cheia de perguntas sem respostas, dores não compartilhadas, lágrimas escondidas e batalhas travadas dentro de um coração que ninguém realmente conhece. E por muito tempo, você acreditou que tudo isso era a prova de que você estava sozinho. Mas essa sempre foi a maior mentira que tentou morar dentro de você. A verdade, a revelação final é que você nunca esteve só. Nem por um segundo. Nos dias em que você pensava que ninguém te entendia, o Espírito Santo já estava lendo cada linha escondida do seu interior. Nas noites em que você chorou sem força para falar, Ele recolheu cada lágrima como quem guarda algo precioso. Nas manhãs em que você levantou sem saber como continuaria, Ele colocou força nos seus ossos antes mesmo que você abrisse os olhos. Nos momentos em que sua fé tremia, Ele segurou seu espírito para que você não caísse completamente. Você pensou que estava sobrevivendo por esforço próprio, mas estava sendo sustentado por uma presença constante que você não via, mas que nunca saiu do seu lado. O Espírito Santo não apareceu apenas nos grandes momentos. Ele estava lá nos pequenos. Ele estava no fôlego que voltou quando você achou que ia sufocar. Ele estava naquela paz suave que interrompeu o pensamento desesperado. Ele estava no impulso inesperado que te fez continuar. Ele estava no silêncio que te abraçou quando as palavras acabaram. Ele estava na coragem que você chamou de sua, mas que na verdade era dele. Cada passo que você deu tropeçando ainda era sustentado por ele. Cada decisão que você tomou com medo ainda foi guiada por Ele. Cada vez que você resistiu à dor que queria te destruir, foi Ele quem estava ali, resistindo junto com você. A revelação final é que a sua história nunca foi sobre a sua força, foi sobre a fidelidade de Deus. Ele te sustentou quando você estava no fundo. Ele te guiou quando você estava perdido. Ele te carregou quando você caiu. Ele te protegeu de decisões que te feririam. Ele te segurou nas tempestades que você achou que enfrentava sozinho. Ele te guardou de pensamentos que teriam te consumido. Ele te restaurou quando sua alma ficou cansada demais para sentir. Ele te reconstruiu no silêncio. Ele te reergueu no escuro. Você nunca esteve sozinho, porque Deus nunca deixou você caminhar pelas próprias pernas. Você não percebeu, mas Ele estava presente em cada respiração que você pensou que não conseguiria fazer. Em cada madrugada em que você tentou se recompor. Em cada dia em que você se levantou sem saber como seguir. A solidão que você sentiu não era a ausência de Deus. Era apenas a sombra do cansaço cobrindo a luz da presença dele.
Agora que você sabe que nunca caminhou sozinho, você pode olhar para o futuro com outra perspectiva. A mesma mão que te sustentou na pior fase da sua vida continuará te sustentando nas próximas. O mesmo Espírito que te carregou quando você não tinha mais forças continuará te fortalecendo. A presença que te guardou enquanto você desmoronava será a mesma que te guiará enquanto você se levanta. Essa é a revelação final. Você nunca esteve só e nunca estará. Deus não se afasta da fraqueza. Ele habita nela. Ele não te abandona na dor. Ele permanece. Ele não te solta quando você perde o controle. Ele te segura ainda mais forte. A história não termina na sua fragilidade. Ela termina na fidelidade de Deus.